Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse que é o nosso programa de número 124. Estamos aqui desta feita, ao contrário da semana passada, que ele estava aí com compromissos também voltados para o Espiritismo. O nosso querido Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Cláudio. Arthur, tem coisa que você não tem como não ir, né? Sim. Então, eu estava comemorando 47 anos de fundação de uma casa foi a casa que eu entrei no Espiritismo. Aí não tinha como não ir, rapaz, mas foi muito bom. Muito bom encontrar com Bom. a velha guarda da casa É, lá. Foi bom para danar. Muito bom mesmo. foi a casa que você frequentou, né? A Quando você. primeira casa que eu Primeiro. entrei, tá? Hum. E olha você ver como que as coisas são interessantes, né? Eu fui nessa casa para ajudar uma pessoa que estava num processo obsessivo muito grave. E eles perceberam só para ela, o Renan Hum. Bediúno, que era ela, eu ia para levar, eu era médio de transporte, né, entendeu? Aham. E a turma da mesa. Aí que eu comecei a pensar, você, pô, esses caras aqui estão fingindo, não tem lógica, não tem plateia, cara. Entendeu? Aham. E aí eu comecei a ler. Mas no que eu comecei a ler, aí acabou, cara. Não tem jeito. Aí eu era espírita e não sabia. Não, mas com certeza. Nossa, isso é impressionante. Tudo batia, tudo É, explicava, foi muito legal. é impressionante mesmo, né? A gente traz, né, essas ideias inatas aí Tem e que ser, porque não é é, como se a gente aceita de uma forma muito é, fácil, né? é, Muito fácil. é. Exatamente. Bem, então, como tivemos, né, pessoal, um problema técnico aqui da plataforma, não foi a minha internet, não foi nada disso, foi um problema da plataforma que é utilizada para transmissão dos vídeos, né, que é a Wave Video. Então, nós tivemos aí esse estudo Espiritismo e Harmondismo subitamente interrompido. Então, a gente vai concluir e vamos voltar em alguns aspectos, né? Papear aí com o Paulo Neto, também com vocês, acerca de algumas questões que foram abordadas, né, no nosso Polêmica Espírita anterior, o de número 123, né, que, como eu falei, foi aí interrompido. Então, nós dizíamos, Paulo, que o senhor Edelso, né, que é o biógrafo do Edgar Armond, ele fez algumas considerações, né, na biografia do Edgar Armond sobre a minha pessoa, dizendo que nós somos um crítico por tradição e que esse assunto, né, só gera desgaste e que nós teríamos pegado carona no trabalho de Herculano Pires. E aí nós respondemos a ele dizendo, num artigo na internet, nós dizíamos que nós não sabíamos que havia alguma proibição, né, de tratarmos de um mesmo assunto abordado por outro confrade espírita, no caso o Herculano Pires. Ainda mais, nós dissemos que em 1997 já havia se passado 18 anos desde o desencarne de Herculano Pires e que a nossa obra, que foi lançada em 97, né, nesse ano, Ramatiz Sábio Pseudo-Sábio, realmente contou com a magnânima contribuição dos escritos do professor Herculano Pires e dizíamos também, naquela oportunidade, que disso muito nos orgulhamos, né, no bom sentido aí, e que ao mesmo tempo trouxemos também informações e enfoques inteiramente inéditos, coisas que o Herculano Pires não tinha dito anteriormente, não tinha ainda conhecimento, né? E que são informações desconhecidas pela grande maioria do contingente espírita, né? E aí falamos também que esse desgaste que ele diz que há nesses debates, quem na verdade trouxe foram as mensagens do Exílio Mais barra Ramatiz, que foi um espírito, né, um suposto espírito, muito defendido pelo Edgar Armond. Tanto é que nós encontramos no livro Exilados da Capela, né, e até nós mostramos isso, até passar aqui novamente, Paulo, para você Uhum. mostrar aqui, ó, para você. Engraçado. Ah, agora sim, agora foi.
Então, a gente demonstrou nesse nosso último slide, né, antes de haver a interrupção, algumas das chamadas profecias, né, do Ramatiz, que inclusive já mostramos em outras oportunidades, que foram inclusive repetidas no livro Exilados da Capela de Edgar Armond. Né? E aí então respondemos ao biógrafo do Edgar Armond, que quem trouxe a confusão, o desgaste, não fomos nós, e sim o Hercílio Mais / Ramatiz. Uhum. Porque, inclusive, o Erasto já havia advertido aos espíritas o seguinte, abre aspas para o Erasto. Não está aí, né? Mas eu fiz aqui as minhas anotações. O Erasto nos diz o seguinte: os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também e em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião. Então isso é muito importante, né? O que aconteceu depois dessas mensagens atribuídas ao Ramatiz? Houve quase como um racha no movimento espírita entre aqueles que acreditavam nessas profecias, acreditavam nos ditados desse espírito, incluindo o próprio Edgar Armond, e os que não acreditavam. Então isso causou uma certa desunião, inclusive entre os chamados armondistas e os que não acreditavam, né, não tinham a mesma opinião do Edgar Armond. Então a gente está vendo ali, ó, por exemplo, vou ler apenas uma, né? A primeira ali da página 128, dizendo o seguinte: é óbvio que, ao se elevar o eixo terráqueo, o que há de acontecer até o fim deste século, quer dizer, isso foi dito para se referir ao século XX, né? Uhum. Também se modificarão, aparentemente, os quadros do céu astronômico com que estão acostumadas as nações, os povos e tribos. E aí ele diz ali embaixo, né, que até o ano 2000 não haveria mais gelo nos polos e essas regiões iam receber satisfatoriamente o calor solar, né? E também diz que a fase mais intensa de modificação física do planeta Terra seria entre os anos de 1982 e 92. Então, isso tudo, Paulo e queridos amigos, tudo isso foi encampado pelo Edgar Armond. Porque Edgar Armond e Hercílio Mais tinham as mesmas ideias e se tornaram amigos. Tanto é que na biografia do senhor Edelso constam as cartas trocadas entre os dois. Né? Então a gente demonstrou isso de maneira tácita. E aí, voltando ao Erasto, ele diz, né, que esses espíritos acabam semeando a desunião, ao mesmo tempo que fingem amor e caridade, e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhes os seus sistemas absurdos, através dos médiuns que os servem. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, aquilo que acabei de relatar, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque, assim agindo, eles mesmos oferecem mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Fecha aspas para o Erasto, pelo espírito Erasto. Né? Então, aquele ali foi o nosso último slide, né? Que iria ser apresentado na oportunidade passada. E aí nós também gostaríamos de mostrar mais uma alegação do biógrafo do Edgar Armond, quando ele diz o seguinte, abre aspas, para o senhor Edelso: o caro confrade, se referindo a mim, né, se utiliza também de mensagens de nomes conhecidos no movimento espírita para endossar sua tese contra Ramatiz. Um deles é Viana de Carvalho, que escreve por meio do médium baiano Divaldo Franco. Porém, é do conhecimento de muitos que Divaldo deu uma declaração em 2004, na cidade do Rio de Janeiro,
enaltecendo as qualidades morais do espírito Ramatiz e sua obra, e que aguardemos para futuras confirmações algumas de suas mensagens. O que se vê na internet agora é Arthur Felipe dizendo que se Divaldo disse isso, então está indo contra Kardec. Em pesquisa em seu blog na internet, em pesquisa que seu blog na internet executa sobre a questão de Ramatiz ser um espírito pseudo-sábio, Arthur presta um enorme serviço à divulgação das obras de Ramatiz, ou seja, sua crítica só colabora com a adoção cada vez maior das obras psicografadas por Hercílio Mais. Fecha aspas. E aí, então, eu respondo ao biógrafo do Edgar Armond da seguinte maneira. O biógrafo de Armond diz a verdade. Citamos várias mensagens de Viana de Carvalho, espírito, cujo conteúdo está em inteira contraposição ao que é dito por Ramatiz e pregado pelos ramatizistas. Viana de Carvalho se posiciona contra a introdução de práticas orientalistas nos centros espíritas, contra a divulgação de informes fantásticos sobre vida em outros planetas, uma vez que tais estudos pertencem à ciência, posiciona-se contrariamente às previsões e fins dos tempos, às informações atemorizantes e às profecias de terror e destruição. Ora, o que podemos fazer se Divaldo Franco tem opiniões discordantes do espírito que psicografa? Se ele pretende ignorá-los e dar apoio a quem pensa exatamente o contrário, isso é problema que só compete a ele. No artigo que publicamos em 24 de dezembro de 2009, na véspera do Natal, Paulo, a gente estava escrevendo o artigo. Intitulado Divaldo apoia Ramatiz, mas e daí? Citamos outras opiniões do próprio médium baiano que não encontram respaldo nem na doutrina, nem na ciência, como a tese das crianças índigo, por exemplo, que citamos, que inclusive foi abordado aqui no Polêmica Espírita, né? Da mesma forma, mostramos que Divaldo discorda de boa parte daquilo que é referendado por Ramatiz e seus simpatizantes, como a apometria, as teses de deslocamento do eixo da Terra e suas consequências, etc. Deixamos da mesma forma evidenciado que Divaldo pode se enganar em relação à índole de pessoas e espíritos, já que considerava Sai Baba um iluminado, e este, tempos depois, veio a ser pego diversas vezes, recorrendo a mágicas, fraudes, ilusionismos e prestigitações, tendo também sido alvo de graves denúncias de todo tipo, acusado de assassinato e não posso falar a palavra aqui, né? Por vários de seus discípulos que estavam com Sai Baba há décadas. E aí nós discorremos, né, sobre isso nesse artigo. E aí, Paulo, pode falar. Arthur, quando eu fiz aquela pesquisa sobre possessão, um dos depoimentos que eu coloquei foi do Divaldo Franco. Uhum. Ele comentava o filme Ghost, né? Aquele momento lá que o cara entrou no corpo da médium lá. Ele fala que não existe isso. Foi. Eu fico pensando assim, como é que a pessoa que... Ele tinha estudo, eu reconheço que ele tinha estudo, ele tinha conhecimento. Como é que a pessoa, do nível de conhecimento dele, não sabia que o Kardec mudou de ideia? É isso que eu fico implicado. De onde? Por quê? Onde? Porque era para saber, cara, porque tá claro que Kardec mudou de ideia. Então, o importante é o seguinte, porque o fulano falou, é igual você falou, e daí? E daí? Ele não é autoridade. Igual se 10 pessoas falam, bom, aí eu não caso a pensar, né? Tá certo? Mas uma só, não. E nesse trabalho, se você me permite, eu até coloco a posição do Espírito Camilo, sim, que manifesta através de Raul Teixeira, negando a possessão. Para mostrar que tanto encarnado quanto desencarnado tem opiniões contrárias ao que está expressamente na codificação. Está lá bem claro. A possessão está clara, muito claro. Então... Foi verdade. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí, como vocês puderam ver, né, pessoal,
biógrafo do Edgar Armond, diz que a gente estaria colaborando com a vendagem dos livros de Ramatiz. E eu respondi para ele que, para mim, isso pouco importa, pois a gente tem a convicção que se alguém ler integralmente e com atenção, né, no caso, as minhas, né, 2 obras sobre esse tema, assim como esses artigos que eu escrevi na internet, muito dificilmente vai desejar despender seu tempo com livros cujos principais postulados foram categoricamente desmentidos, não por nós, mas pela lógica dos fatos. E quem estiver, porventura, lucrando com isso, terá o julgamento da sua própria consciência e da inexorável lei divina, que é de amor, mas também é de justiça. E o que jamais farei é recuar perante minha convicção espírita e deixar de lado a contribuição que damos à causa da verdade, pois se uma pessoa vier a abdicar desta hipnose, e a conheço várias, conforme Jorge Resine bem qualificou as convicções ramatizistas, já ficarei bastante feliz por saber que o esforço não foi em vão. Quer dizer, o Jorge Resine ele chega a dizer que essa crença cega, né, nesses ditados não passa de uma hipnose. E dissemos também ao biógrafo o seguinte, que aos que desejarem ler as obras de Ramatiz, fiquem à vontade. Não temos a menor pretensão de proibir ninguém de ler coisa alguma, e nem temos poder para isso. Sabemos que estamos em grande desvantagem nessa empreitada, já que o movimento espírita em geral padece de uma inércia completa em relação a esse tipo de trabalho de análise de mensagens, postura essa chamada por Herculano Pires de paz de Pantanal. E, por sua vez, o movimento ramatizista conta com um grande poderio econômico e logístico, uma editora, uma revista e programas de TV e de rádio. Aliás, né, muitas delas já não existem mais, né? Do tempo para cá, a revista já não acontece mais, já não está mais sendo editada. Os programas de TV também sumiram. Antes havia um programa de rádio, né, do movimento ramatizista, pelo menos o daqui do Rio de Janeiro já não existe mais, e eu acho que o de São Paulo também já não existe mais. E também a editora é a editora do conhecimento, né, mas eles publicam várias outras coisas. E aí concluímos dizendo, se há ainda quem se deixa levar por mensagens de cunho fantasioso, só lamentamos, sendo que o codificador já comentava, abre aspas para Kardec em Um Livro dos Médiuns. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter os olhos de joalheiro para distinguir a pedra verdadeira da falsa. E quem não sabe distingui-la, procura um lapidário. Então, isso é o que consta lá no Livro dos Médiuns. Então, Paulo, o que nós fizemos aí nesse estudo, né, foi realmente reforçar, né, que o armondismo, né, como nós chamamos, ele propugna por certas ideias, Paulo, que por vezes a gente não pode dizer nem só que são antidoutrinárias, mas que não encontram respaldo na ciência e nos fatos, principalmente, né? Eu sei que bate bastante essa questão, né? Se os fatos demonstram o contrário, não tem teoria, né? Que sobreviva. Eu só queria fazer um adendo aí, Arthur, porque você citou a editora do Conhecimento. Isso. Ela tem um viés espiritualista. Exatamente. Tá? Ela não é para um lado ou para o outro, mas ela publicou um livro de Gabriel Delany, Sim. As Aparições Materializadas dos Vivos e dos Mortos, publicou só o tomo 1, quase 600 páginas, que no meio espírita não tem. Só só a editora Conhecimento que publicou. E esse cara de publicar o tomo 2 também, que eu estou aguardando, porque, cara, esse Delany tem que estudar, não tem jeito, cara. É fantástica a obra dele, fantástica. É verdade. E, quer dizer, mas não foi, nós dizíamos também no outro estudo, que primeiro as obras do Ramatiz, né, no caso, defendido pelo Armond,
começaram a ser publicados pela Legião da Boa Vontade, editora da LBV. Depois passou para a editora Freitas Bastos, que é uma editora que publicava livros da área jurídica, né? E aí, muitos anos depois, é que passou para essa editora do Conhecimento. E parece que agora o filho do Hercílio Mais pegou os direitos e agora está publicando os livros do Ramatiz, né? De novo. Por conta própria, né? E comentávamos, Paulo, vou até colocar aqui, eu acho que é interessante colocar novamente os slides. Tem uma parte aqui que nós comentamos. Aqui está a biografia do Hercílio Mais, escrita pelo filho dele, onde fica clara essa relação, né, de amizade e de semelhança quase que completa, né, de ideias entre o Edgar Armond e o Hercílio Mais, né? Os dois com a grande tendência, né, de abraçar as teses do esoterismo, do orientalismo e tudo mais, né? Principalmente da teosofia, de onde principalmente o Hercílio Mais retirou boa parte das ideias, e também o Edgar Armond. E aqui eu mencionei no estudo passado, que eles adotam uma tática, que é a tática do exagero e da demonização. Quando comparam esse tipo de trabalho, de comparação, como se fosse uma reedição do Index Librorum Prohibitorum. Olha só. Caraca. Quer dizer, e a gente mostrou que não tem absolutamente nada a ver, Paulo, com essa história, né? Não, demais a orientação de Kardec é questionar mesmo. Não tem que fugir disso, não. O cara que se não gosta, não escreve. É bem simples assim. Entendeu? E aí eu disse, né, na oportunidade passada, que para quem não conhecia, né, não conhece, que o Index Librorum Prohibitorum, quer dizer, índice de livros proibidos. E, Paulo, quando que um de nós, né, no caso, já que a crítica foi direcionada a mim, mas quando que nós proibimos a leitura ou a comercialização de algum livro? Não tem nem como proibir. Não tem nem jeito. Eu posso não recomendar determinado livro. É diferente. É diferente. Exatamente. Se a pessoa... Vamos dizer, não sai espalhando, não compra o livro tal. Não. Se a pessoa me perguntar, eu dou minha opinião. Bom. Isso aí. Só isso. Não sai divulgando, fazendo campanha contra, porque cada um é cuidando de si, cara. Exato. Agora, tem obras que aí, não sei se você percebe também, Arthur, que a pessoa vamos dizer, só pode, entre aspas, ler a partir do momento que ela tem um nível de conhecimento, que senão vai ficar toda complicada, porque não vai entender. Tá? Então, você tem que ter conhecimento para poder separar o joio do trigo, para saber que aquilo é fruto da imaginação do autor, seja encarnado ou desencarnado, porque separar o joio do trigo, senão você está perdido, cara. Exatamente. Você tá perdido. E tem uma coisa que você citou aí que é muito importante, né? Em todo conhecimento, você tem que ir por gradação. Sim. Se você pula etapa, né? Se você vai, assim, se você quer pular conhecimento, você quer já partir para um nível de entendimento superior, é muito ruim, né? Então, realmente, se você não se aprofunda numa matéria e você já acha que conhece e tudo mais, fica complicado, né? Porque você não... né? Acha que está sabendo, mas na verdade não está. Antigamente eu tinha vários livros do Edgar Armond, eu não tinha noção das coisas dele, mas com o tempo eu fui deixando de fora. Hoje, se eu tiver duas aí, é porque perdeu na minha biblioteca e eu não achei, porque não tem sentido. Cara, eu fiquei impressionado, porque tem uma casa que eu conheço que tem a orientação dessa tipo de Edgar Armond, segue essa linha. Você tem ideia, Arthur? Eles fecham a porta das reuniões públicas. Por exemplo, se o horário é 8h15 eles fecham a porta, não entra ninguém mais. Todo mundo, para entrar, tem que tomar passe. Todo mundo. A primeira coisa que toma é passe para entrar. Lá dentro do salão,
Mulheres de um lado, homens do outro. Ah, cara, pelo amor de Deus, sinto muito. É bem Sinto coisa do muito. orientalismo isso daí, Não tem, separar não um não. existe isso na doutrina espírita, nada de nada. É, Primeiro passe, ninguém é obrigado a tomar. é. Você não toma remédio se você estar bem. Aí às vezes a gente vai em alguns lugares, né, fazer palestra, o cara, você quer tomar pasta? Não, se você me ver tomando pasta, o cara tá ruim hoje mesmo, porque, Eu também, não uai, tomo. só o fato de eu estar lá, cara, eu tenho que ter confiança que eu sou ajudado, de fim de papo, morrer Bahia, pô, eu Isso vou mesmo. ficar. Agora, Eu se você também. forçar as pessoas a tomar pasta, cara, que isso? É, Tem chance. realmente. Também eu dificilmente, quando eu vou, tomo passe. Só se realmente eu ver que o pessoal não vai gostar se eu disser não, né? Não, eu não tô nem aí, eu tô bem, por que eu vou tomar pasta? É, exatamente. Você entrar Então, você vai entrar, você tá bem de saúde, vai entrar na farmácia assim, ó, me dá injeção aqui? é, Ah, é ruim, hein? exatamente. Então estamos aí mostrando, né, a capa desse índice de livros proibidos, que era uma lista de publicações consideradas heréticas ou contrárias à moralidade pela Sagrada Congregação do Índice, que era um antigo dicastério da Cúria Romana, um departamento, né, digamos assim, para facilitar. E os de imprimi-los ou lê-los. E isso tudo estava sujeito ao bispo local. Então, Paulo, uma comparação como essa, né, realmente beira o ridículo, né? Sim. Porque não se pode comparar. Assim, hoje em dia as pessoas gostam de fazer esse tipo de comparação para poderem ganhar na base do grito. Então, por exemplo, qualquer coisinha já te compara com um inquisidor e fica até malbaratando a coisa, porque a Inquisição, assim como, por exemplo, o nazismo, foram coisas terríveis. Você de maneira nenhuma pode estar se utilizando de uma comparação como essa dessa maneira leviana, beira a leviandade, né? Quer dizer, então fica difícil você debater de maneira séria com pessoas assim. E eu disse também naquela oportunidade que esse índice esteve ativo de 1560 a 1966. Então Que perceba é que isso? 1966? até Meu 1960. Deus! Exatamente. Quase que eu for para fogueira e não sabia. Quase aí, ó. Um pouco mais, né? E aí eram, como eu disse, eram proibidos milhares de títulos de livros e colocou publicações na lista negra, incluindo obras das elites intelectuais da Europa. Então, o espiritismo e essa nossa postura de cuidado, né? E nós demonstramos, né? Que essa não era que era essa postura de cuidado era a posição de Allan Kardec. Então dissemos o seguinte, ó, o Index Librorum Prohibitorum, em tradução livre, o índice dos livros proibidos, era uma lista de publicações consideradas heréticas, anticlericais ou lascivas e proibidas pela Igreja Católica. A primeira versão do Index foi promulgada pelo Papa Paulo IV, aí, ó, só podia ter Meu Paulo xará. envolvido. Caraca, pô, Puxa caraca. vida, hein, Paulo? Caraca. Em 1559, mas calma que a coisa vai aliviar para o seu lado. E uma versão revista dessa foi autorizada pelo Concílio de Trento. A última edição do índice foi publicada em 1948 e o índice que só foi abolido pela Igreja Católica em 1966 pelo Papa Paulo Salvou meu VI. nome, Aí, cara, ó. tá vendo? Viu? Um fazer errado, um pode fazer errado, outro conserta, cara. Exatamente. Nessa lista estavam livros que iam contra os dogmas da igreja e que continham conteúdo tido como impróprio. E o objetivo do Index Librorum Prohibitorum inicialmente era reagir contra o avanço do protestantismo, sendo criado em 1559 no Concílio de Trento, né, como já foi dito, e ficando sob a administração da Inquisição ou Santo Ofício. Esta lista continha os títulos de livros ou de obras que se opusessem à doutrina da Igreja Católica e, deste modo, tinha o objetivo de prevenir a corrupção dos fiéis. Né? Então, aí mais adiante, a gente mostra qual foi o critério de Kardec, que nada se assemelha a índex nenhum, a processo inquisitorial nenhum.
ele chega a dizer, aplicando esses princípios de ecletismo às comunicações que nos enviaram, diremos que em 3.600 há mais de 3.000 que são de uma moralidade irreprochável e excelentes como fundo, mas que desse número não há 300 para publicidade e apenas 100 de um mérito inconteste. Quer dizer, de 3.000 ele só publicaria 300 e 100 ele realmente diria que são excelentes, né? Essas comunicações vieram de muitos pontos diferentes. E aí, né, desenvolvemos também no estudo passado que os espíritos maus podem também se comunicar, tanto quanto os bons, né, ditando coisas verdadeiramente absurdas, misturada a algumas verdades e boas máximas. E diz o seguinte, que separar o verdadeiro do falso, descobrir a trapaça oculta numa cascata de palavras bonitas, desmascarar os impostores, eis, sem contradição, uma das maiores dificuldades da ciência espírita. Então, Paulo, com aquilo que você falou, não é fácil. A pessoa tem que ter um determinado conhecimento mais avançado para ter condição de reconhecer o que é trapaça e o que não é isso? Com certeza. E aquele negócio que os certos espíritos jogam as palavras padrão, caridade, amor e tal, no meio da comunicação, engana todo mundo, cara. Nossa Senhora. Sem dúvida. Muita coisa. Né, falamos também, né, que os espíritos eles não devem ser apenas muito bons, mas também eminentemente racionais. Então, não basta o espírito vir com uma mensagem moralmente irrepreensível, falando de Jesus, de amor, de caridade, de virtudes, mas se ele diz coisas que afrontam a razão, ele já tem que passar a estar sob suspeição. Então, Kardec diz, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então, concordareis comigo em que, sempre que o Espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meio de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. E prossegue dizendo, é incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, toda observação sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar, segunda vez que é utilizado o mesmo verbo, esses ditados mentirosos e astuciosos procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. Então, vemos aí que esse rigor kardeciano nada tem a ver com Index Librorum Prohibitorum, com Inquisição ou coisa que o valha. Né? E aí, basicamente é isso, né? Falamos um pouquinho novamente dessas previsões e aí encerramos naquele slide ali, né? Então, o estudo de hoje, né, pessoal, é mais um complemento do estudo passado, que nós não pudemos complementar. E a Fernanda Liares nos diz o seguinte, as pessoas que chamam, deixa eu mostrar aqui, as pessoas que chamam alguém de inquisitor não conhecem absolutamente nada de história, exato? Para essas pessoas, isso não passa de um mero xingamento. E que xingamento, né? Porque, poxa, um Torquemada, por exemplo, né, que é o mais conhecido dos inquisidores, ele realmente era um sádico. E ele torturava as pessoas em nome de Deus. E certa feita, num estudo nosso lá no canal, nós mostramos algumas dos recursos, das máquinas que ele utilizava para fazer essas torturas, né? Ele esticava o corpo das pessoas até explodir, até retirar um membro,
colocava uma espécie de coroa na cabeça das pessoas, que aos poucos, né, lentamente ia comprimindo o crânio até a pessoa desfalecer e depois morrer. Quer dizer, essas pessoas, como bem disse a Fernanda, desconhecem isso daí e se utilizam disso como um xingamento mesmo, né? Só que é muito ofensivo, muito pesado e nada tem a ver, né, com essa nossa proposta aí de análise que foi recomendada pelo próprio Allan Kardec. Allan Kardec nunca falou que isso era uma perseguição, nada disso, mesmo porque, né, todo médium, principalmente os médios, né, e também os divulgadores, eles têm que estar abertos a críticas. Né? O médium, por exemplo, que se, né, Paulo, que se ofende porque alguém teceu algum comentário sobre a mensagem que ele diz receber, ele não está agindo conforme a doutrina, né? Ele é o carteiro, né? Sim. Se ele está se sentindo ofendido, então ele está achando que a mensagem é dele. Porque aí sim. Exatamente. Fora isso, não. Ô, Arthur, lá na Revista Espírita de 1868, tem um artigo intitulado Constituição Transitória do Espiritismo, onde Kardec desce várias considerações a respeito do Espiritismo, a sugestão para criar uma comissão central para não ficar o Espiritismo na mão de um só. E deixa eu ver se eu acho aqui, que eu marquei aqui. Interessante porque esse aqui... lasqueira, perdi. Caraca. A comissão central. Peraí, só um pouquinho. Sim, tranquilo. As atribuições da comissão central, uma das atribuições é olhar as obras que foram publicadas e analisá-las. Deu para entender? Sim. E é o que não se... Você lembra que nós estávamos comentando? É o que não se faz no movimento espírita. Tá certo? E aí fica complicado, porque se tem a comissão que devia olhar isso, cuidar disso, não está cuidando, e aí que está proliferando esses problemas que tem aí, das comunicações, dos livros questionáveis. E isso não é questão de ser indexo, isso é questão de preservar a própria doutrina. Né? Na época que ele estava vivo, ele publicava tudo e saía na mão dele? Você mostrou aí que não. Tá certo? Sim. Então, por que então, agora, depois dele, vamos publicar tudo, sem análise, sem nada? Entendeu? Então, tem que ter critério. E o critério é a análise das comunicações, são coerentes, tem lógica, tem outras fontes que falam a mesma coisa para aceitar ou não. Exatamente. E isso, como você não tem feito, é difícil, cara. Você caminhar dentro de um campo desse tipo, de um caminho desse tipo aí, que tudo pode acontecer. Sem regra, sem nada. Exatamente. Todo lugar que você entra, você tem regra para cumprir. Não é? Então, se você diz espírita, então você tem que aceitar as regras do espiritismo. Entre as regras está publicar o que é útil. Perfeito. Não é porque você recebeu a mensagem que você vai publicar. Primeiro tem que saber se a mensagem é útil para os outros, porque nem é para você também, não. O que você guarda, tá certo? Se é útil para os outros, você publica, senão não é. Entendeu? E sempre colocar para análise de outros. Você tem acompanhado meu trabalho, por exemplo, só a título de exemplo? Sim. Você tem visto aí que quase tudo que eu faço eu mando para você dar palpite, para outros amigos dar palpite, porque eu quero que não é que as pessoas concordem comigo. Eu quero que, vê só, o Paulo está no caminho certo. É isso. Ou está errado também, entendeu? Com certo é isso, com certo é aquilo. Porque aí me dá segurança. Porque, para mim, no meu caso específico, eu sou doutrina acima de tudo, cara. Eu não quero nem saber. A opinião minha é o que menos vale nesse meio, tá certo? Então, é doutrinário, tudo doutrinário, cara. Não tem... Sem dó mesmo, não. Sem dó. Eu não me preocupo mesmo com isso, sabe? Então, pode vir crítica para lá, para cá.
Se eu ver que não tem sentido, eu pego. Agora que achei, eu acho que agora que eu vou achar que é Arthur. Eu queria ver o negócio como está escrito exatamente. Acho que achei, peraí. Comissão Central. Porque ela é muito longa, Não, segue tranquilo. Então, o tempo tá beleza. Obras, aí, ó, o item 6, obras fundamentais da doutrina. Ele vai Uhum. separando por vários itens, tá? Aham. Atribuições da comissão, que é o item 7. O item 7. E no item 7 do item 7, tá certo? Tá Sim. lá assim, agora achei, bem literal. Hum. O exame e apreciação das obras, Ó. dos artigos de jornais e de todos os escritos que interessem à doutrina, a refutação dos ataques, se aparecerem. Então, se o cara está usando o nome da doutrina, então interessa a doutrina, sim. Se o cara está fazendo alguma coisa em nome da doutrina, então interessa, sim. Para saber se está, vamos dizer assim, dentro dos conformes, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, mas é o que não tem feito. É o que eu não tenho feito. E por isso que eu digo, tá do jeito que tá. É. E Tá por do jeito isso que que tá. tem um polêmica espírita, né? Que é justamente boa parte do tempo a gente mostra esses problemas. Veja bem, uma coisa interessante. Nesse projeto, eu acho que vai estar em outro lugar, como o projeto 1868, o Kardec faz uma sugestão muito interessante. Que eu até falei há pouco, mas passei rápido. Que o centro ou comissão, a instituição, não devia ser dirigido por uma pessoa só. Ia criar-se uma comissão, Uhum. tá? E essa comissão que ia dirigir o centro. Como nós precisamos de alguém para representar a instituição para fora, você nomeia um da comissão como presidente. Mas ela é simplesmente um voto. Nas decisões, ele é um voto. Tá certo? E uma vez eu propus esse estatuto a uma casa espírita, os caras falaram para mim assim: mas aí tá querendo tirar o poder do presidente. Ah, meu Deus do céu, que é isso? Entendeu? É o próprio Meu Kardec Deus. que recomenda isso, é justamente para tirar mesmo. É para tirar É. mesmo. São um Descentralizar. ser coletivo, Uhum. então todo mundo tem direito a dar opinião. E aí, o ideal, por exemplo, é você pôr lá 5 diretores, 7 diretores, 9, sempre número ímpar, para não ter empate nas votações, entendeu? E pronto, cara. Qual é o problema? É. E o presidente faz um rodízio entre eles, você fica um ano, mas o grupo lá pode falar 5 anos, você fica aqui administrando, 7 pessoas. E cada um fica um ano e pronto. E morreu aí, qual o problema? É. E a Fernanda cita aqui uma coisa interessante, né, que nós sabemos que existe, que é a questão da pressão das editoras, né? Quer dizer, tem editoras que, assim, elas têm uma abordagem bastante agressiva em termos de vendagem e ficam ligando para as federativas, ficam ligando para os centros para vender, para vender, para vender. Enfim, né? E aí acabam de, olha, vocês vão ter uma lucratividade muito grande aqui no centro, nós vamos vender para vocês por 10, vocês vão poder vender por 30, sabe? Então aí se deixa de lado esse compromisso com a doutrina para se estar atendendo a interesses meramente materiais de lucro, né? Para Pois sustentar. é, mas o outro problema da editora é que você manda um livro de estudo para lá e eles não publica porque não é romance. Exatamente. Aí lascou, né, cara? É. Aí não tem jeito você passar conhecimento através de romance. É. Você passa ideias, princípios gerais, para um público que não tem conhecimento nenhum. O romance agrada ao público, grande público. Então, a pessoa que lê, que não é espírita e lê, começa a ter uma visão diferenciada, por exemplo, da reencarnação, da lei de causa e efeito, e isso ajuda a pessoa. Não precisa nem se tornar espírita, né? Agora, para quem tem conhecimento, você vai comprar um romance para ler? Eu não, cara. Eu não. Entendeu? Sem chance. Não, eu já li, principalmente, já li bastante romances muito bons,
Sim, tem romance bom, É, mas como na atual conjuntura que a gente tá para não, descrever coisa para é. mais doutrinária, você vai largar de escrever uma coisa doutrinária para pegar um romance para ler? Uhum. Eu não, sinto muito. É, realmente já também não. Então é uma situação bem complicada, né? O que a gente está vivendo em nome de uma liberalidade irresponsável, né? Então não se trata de ter um rigor absurdo, absoluto, de index librorum, mas também não é qualquer coisa que se possa dizer espírita só porque foi um médium que supostamente escreveu ou que é algum divulgador que escreveu, que a gente necessariamente tem que aceitar de olhos fechados, ainda mais quando contém, né, alguns erros que são crassos, né, como a gente andou vendo aí alguns livros do Bacelli, né, com aquele Doutor Inácio, com o espírito engravidando no mundo espiritual, né, Paulo? O que mais que tem lá? Criando fantasminha camarada, cara. Só pode ser. Passarinho chocando o ovo. E é mesmo. Passarinho. Esse doutor Inácio, Hum. ele chegou a dizer, né, uma obra dele, que nós estamos enganados, que isso que é Kardec, sim, cara. E aí? Não, não. É, tem essa ainda do Chico Kardec, que inclusive foi o tema que começou o nosso Polêmica Polêmica Espírita. espírita. Nós estamos preparando mais um, né, Arthur? Eu É, falei que tem preparando mais um. sim, sim. Mas esse agora é mais ou menos coisa que já está nos outros, mas de uma forma espalhada. Eu tenho que juntei tudo num lugar só Uhum. e deu um título bem chamativo. Tá certo? Acredito que semana que vem deve estar aí, já está na revisão. O Arthur também já está fazendo a revisão para Tá nós. vendo, E aí a gente publica e divulga aí. é. Fernando lembrando ali do banheiro espírita, né? Do Violetas na Janela, que tinha uma privada, lugar para tomar banho, enfim, coisas realmente muito mal explicadas, né? Enfim, aquela coisa toda. Bem, pessoal, então chegamos ao fim, né? Um polêmico espírita mais curtinho, porque o objetivo mesmo era concluir esse estudo, como eu disse no início, né? Para quem não pegou desde o início, que foi aí interrompido em função de problemas técnicos com a plataforma, né, do Wave Video, que é utilizado aqui pela Rai TV. Então, daqui a 2 semanas estaremos de volta, né, em mais um Polêmica Espírita. Deixa eu ver o que a Fernanda falou aqui. 7 Ah, tá. de 25. Falando dos absurdos da literatura mediúnica, né? Supostamente mediúnica. Então é isso, Paulo. Algum comentário a mais? Não, mas só isso mesmo. Agradecendo Maravilha. o pessoal pela presença e participação, né? Sim, E vamos que vamos. é isso aí. Vocês aí deem o like, compartilhem, né? Para a gente conseguir manter aí o interesse aqui no nosso Polêmica Espírita, que a gente tem muito mais aí a trazer nos próximos programas. Então, tenham aí uma boa noite. Nos vemos daqui a 2 quartas-feiras, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.